Olá, seja para conseguir a licença para uma pequena reforma em casa, para entender uma multa de trânsito que acabou de chegar, ou, sei lá, para ver um prédio público sendo interditado, a gente esbarra todo dia nas decisões do poder público. Exato. E por trás de cada uma dessas ações tem uma máquina, né? Com regras muito específicas. É isso. E hoje, com base no material de estudo bem aprofundado que a gente recebeu, vamos tentar desmontar essa máquina. A nossa missão aqui é entender o que é, de fato, um ato administrativo no Brasil, quais são os seus componentes e, o que eu acho mais intrigante, por que eles parecem ter uns superpoderes que afetam diretamente a nossa vida. E essa é a chave, né? Entender essa máquina significa entender como o poder se manifesta no nosso dia a dia. Mas olha, para começar, a gente precisa limpar o terreno. Muita gente acha que tudo que o governo faz é um ato administrativo, mas não é bem assim. Certo. O primeiro passo é separar o joio do trigo, sabe? Diferenciar um simples ato da administração de um ato administrativo de verdade, que é uma categoria, sim, muito mais específica e poderosa. Ok, então vamos começar por aí. O material que a gente tem aqui diz que um fato é qualquer acontecimento, tipo uma chuva que alaga uma rua. Já um ato envolve vontade humana. Se a prefeitura, por exemplo, decide fechar essa rua para uma obra, isso é um ato. Isso. Mas como você disse, nem todo ato da administração é um ato administrativo. Então, o que fica de fora? Ah, fica de fora bastante coisa. Pensa no conceito de atos da administração como se fosse um baú bem grande. Ok. Dentro dele, a gente tem várias caixas. Uma delas é a dos atos políticos. Quando o presidente da República decide, sei lá, sancionar ou vetar uma lei, ele não está agindo como um mero administrador. Ele está agindo como um chefe de governo, exercendo uma função que está lá na Constituição. É uma decisão de outra natureza. Entendi. É uma escala de poder diferente, mais ligada à estrutura do Estado do que à gestão do dia a dia, né? Exatamente. Outra caixinha é a dos atos privados. Às vezes o Estado tira o chapéu de autoridade e age como um particular. Tipo, quando uma empresa estatal aluga um de seus imóveis para uma loja. Esse contrato de aluguel é regido pelo direito civil, como qualquer outro. Ah, claro. Ele não está impondo nada, está negociando. Perfeito. E por fim, a gente tem os atos materiais, que são pura e simples execução. A ordem de demolição de um prédio em ruínas é o ato administrativo. Agora, a poeira, o barulho das máquinas, a parede caindo, isso é o ato material. É a consequência física da ordem. Certo. Então, depois de tirar os atos políticos, os privados e os de por execução, o que sobra nesse baú é o nosso objeto de estudo, o ato administrativo. O que define essa peça? Bom, o ato administrativo é a manifestação de vontade do Estado que cria, modifica ou extingue um direito. E isso de forma unilateral, sempre buscando o interesse público e, claro, regido pelas regras do direito público. É a principal ferramenta de trabalho da administração. A nomeação de um servidor, a concessão de uma aposentadoria? A interdição de um restaurante, tudo isso é o Estado agindo e transformando a realidade jurídica das pessoas. Perfeito. Agora que a gente isolou o nosso alvo, vamos colocá-lo no microscópio. O material de estudo propõe que a gente analise a anatomia do ato, seus 5 componentes essenciais. É como se, para ser válido, todo ato precisasse ter 5 órgãos funcionando direitinho. É uma analogia perfeita. A falta ou defeito em um deles pode levar o ato à anulação. E esses 5 elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Para quem gosta de macetes, o material usa o mnemônico CONFIFORMOB. E antes da gente olhar cada um, o material faz uma distinção que parece fundamental. Entre os atos vinculados, onde a lei meio que amarra as mãos do administrador, e os discricionários, onde a lei dá uma margem de escolha. Sim, e essa é uma fonte constante de debate. Num ato vinculado, como a concessão de uma licença para construir, se a pessoa cumpriu todos os requisitos da lei, planta aprovada, taxas pagas, o agente público não pode dizer não. Ele tem que conceder. Não tem escolha. Nenhuma. Já num ato discricionário,
Como, por exemplo, a autorização para fechar uma rua por um evento. O administrador avalia a conveniência, a oportunidade. É o melhor dia? Não vai atrapalhar demais o trânsito? Aí existe essa margem de decisão. Ok, vamos então para o primeiro órgão do nosso ato, a competência. Pelo que eu entendi, é basicamente responder à pergunta: quem pode fazer isso? Exato. E a característica fundamental da competência é que ela é sempre vinculada. A lei define com precisão qual agente ou órgão tem o poder para praticar cada ato. Não há espaço para escolha aqui. O ministro da Saúde não pode ditar uma norma sobre política agrícola, entende? Isso garante uma ordem e evita que o poder seja exercido de forma caótica. Mas essa competência é totalmente rígida? E se o agente responsável está de férias ou, sei lá, sobrecarregado? O governo para? Ótima pergunta. Não, não para. É aí que entram mecanismos como a delegação, quando um superior transfere parte de sua competência para um subordinado, e a avocação, que é o movimento contrário. Mas até isso tem regras. O material nos lembra, com outro mnemônico, o cenoura, que certas coisas não podem ser delegadas. Cenoura? Isso. Competências dadas por lei como exclusivas de um órgão, a criação de atos normativos e a decisão de recursos administrativos. Essas três coisas são indelegáveis. Certo. Próximo elemento. Finalidade. É o para quê do ato, o objetivo. Isso. E todo ato tem, na verdade, duas finalidades. Uma geral, que é sempre o interesse público, e uma específica, que é o objetivo que a lei previu para aquele ato em particular. A finalidade de uma desapropriação para construir uma escola é especificamente viabilizar a educação. E o grande perigo aí é o que a doutrina chama de desvio de finalidade ou desvio de poder. Exatamente. Que é quando o agente público usa a ferramenta certa para o objetivo errado, certo? O exemplo clássico do material é o chefe que exonera um servidor em cargo de confiança, o que ele tem o poder de fazer, mas a real intenção não é melhorar o serviço, é punir o servidor por uma briga pessoal. Precisamente. É usar a caneta do Estado para acertar contas privadas. É um dos vícios mais graves, sabe? Porque corrói a confiança no poder público. Agora, vamos para o terceiro elemento, a forma. É como o ato se apresenta para o mundo. A regra, claro, é que seja por escrito, em português. Mas o que eu achei fascinante foram as exceções. Quando um agente de trânsito faz um gesto com a mão, ele está, juridicamente, praticando um ato administrativo. Aquilo tem força de lei naquele momento. Exatamente. É um ato administrativo gestual. Ou pode ser verbal, numa situação de emergência. A forma é a embalagem do ato. E ela é essencial. E dentro desse tema tem um ponto que sempre causa confusão. O silêncio da administração. Se você faz um pedido e o órgão público não responde, o que isso significa? A gente tende a pensar que quem cala consente, mas aqui não, né? Regra geral, não. O silêncio por si só não produz efeito. Não é um sim nem um não. A não ser que uma lei específica diga o contrário, o que é bem raro. O que esse silêncio pode gerar é a responsabilidade do Estado, caso a omissão cause algum dano. Entendi. Isso nos leva a uma das partes mais sutis, a diferença entre motivo e motivação. O motivo é o porquê do ato, a situação de fato e de direito que o justifica. E a motivação é a explicação por escrito desse porquê. É a fundamentação. O motivo é a causa. A motivação é a sua certidão de nascimento, digamos assim. E a falta de motivação, quando a lei exige, é um defeito na forma, na embalagem do ato, não no conteúdo dele. E essa distinção abre a porta para uma das ideias mais poderosas que o material apresenta, a teoria dos motivos determinantes. Parece que é aqui que o cidadão ganha uma ferramenta importante contra a arbitrariedade. Sem dúvida. É um mecanismo brilhante de controle. Essa teoria diz o seguinte: mesmo que um ato seja discricionário, se o administrador decide expor seus motivos, ele fica acorrentado a eles. A validade do ato passa a depender da veracidade daqueles motivos. Se um prefeito remove um fiscal dizendo que é para otimizar o serviço, mas fica provado que o fiscal removido era um mais produtivo e que o serviço piorou, o ato pode ser anulado.
É uma espécie de judô jurídico. O administrador usa sua força discricionária para justificar o ato, mas essa justificativa se torna sua fraqueza se for falsa. É uma forma de forçar a honestidade no poder. Você resumiu perfeitamente. E por fim, o último elemento, o objeto. De forma simples, é o que o ato faz. Qual a mudança que ele provoca no mundo? Na nomeação de um servidor, o objeto é a posse no cargo. Numa licença, é a permissão para construir. Esse objeto tem que ser lícito, possível e determinado. É aqui, junto com o motivo, que geralmente mora a discricionariedade. Ok, a anatomia está dissecada. Agora vamos falar dos superpoderes desses atos, que o material chama de atributos. São características que dão a eles uma força que nós, como cidadãos, não temos em nossos atos. O primeiro parece ser a base de todos os outros: a presunção de legitimidade e veracidade. Sim, e ele é poderoso e um tanto controverso. Significa que todo ato da administração já nasce com uma aura de legalidade. Presume-se que ele está de acordo com a lei e que os fatos que a administração alega são verdadeiros. Mas espera um pouco, isso parece meio injusto. Quer dizer que o Estado é considerado certo por padrão e eu, a cidadã, sou a errada até que eu prove o contrário? Isso não vai contra a ideia de inocente até que se prove o contrário? É uma tensão real. A lógica por trás disso é a agilidade do Estado. Se a administração tivesse que provar a legalidade de cada um de seus milhões de atos diários antes que eles produzissem efeito, a máquina pública simplesmente pararia. Entendi. Então, essa presunção inverte o ônus da prova. Cabe a quem se sente prejudicado provar que o ato é ilegal. É um poder enorme, sem dúvida, mas justificado pela busca do interesse coletivo. Um poder que nos leva ao segundo atributo, a interatividade. O ato se impõe, queira a pessoa ou não. Exato. Se um fiscal interdita seu estabelecimento por uma razão sanitária, você não pode simplesmente dizer não obrigado e continuar funcionando. A decisão cria uma obrigação imediata independentemente da sua concordância. É a vontade do Estado se sobrepondo à vontade do particular. E se o particular se recusa a cumprir? Aí entra o terceiro atributo, a exigibilidade. Isso mesmo. A exigibilidade é o poder que a administração tem de usar meios indiretos de coação para forçar o cumprimento. Ela não vai usar a força física ainda, mas vai tornar a vida da pessoa bem difícil se ela desobedecer. O exemplo clássico são as multas. Uma multa diária por uma obra irregular é um meio de exigir que a ordem de paralisação seja cumprida. E se nem isso funcionar, chegamos ao superpoder nível máximo, a autoexecutoriedade. É aqui que a administração pode literalmente agir com as próprias mãos. Este é o mais drástico e o mais visível de todos. Significa que, em situações permitidas por lei ou em casos de urgência, a administração pode executar sua própria decisão materialmente, usando a força se preciso, sem ter que pedir uma ordem a um juiz. Uau! O exemplo clássico é a demolição de um prédio que ameaça desabar sobre uma rua movimentada. A administração não pode esperar o trâmite de um processo judicial. Ela vai lá, isola a área e demole. Ou seja, ela age primeiro e a discussão judicial, se houver, vem depois. O controle é posterior. Exatamente. Autoexecutoriedade é a expressão máxima da supremacia do interesse público. A segurança de centenas de pessoas se sobrepõe ao direito de propriedade daquele indivíduo naquele momento de urgência. Mas, e isso é crucial, esse poder não é ilimitado, está sempre sujeito a um controle rigoroso de legalidade depois que o fato ocorrer. É impressionante como esses conceitos se conectam. Ao longo da nossa conversa, a gente integrou também as fases do ciclo de vida de um ato. Por exemplo, quando falamos da forma, mencionamos que o ato precisa ser publicado para começar a valer. E isso ilustra perfeitamente a diferença entre validade e eficácia. Um ato pode ser perfeito, ou seja, completou seu ciclo de formação, e válido, está de acordo com a lei, mas ainda ser ineficaz. Pensa num cheque. Ok. Você preencheu corretamente, então ele é perfeito. Tem fundos no banco, então é válido. Mas ele é pós-datado. Até a data chegar, ele não tem eficácia. Você não pode sacar o dinheiro. Um decreto publicado hoje
para entrar em vigor na semana que vem funciona da mesma forma. Que ótima analogia. Acho que agora temos um mapa bem claro. Começamos limpando o terreno para diferenciar o ato administrativo de outras ações do governo. Uhum. Depois, dissecamos seus 5 componentes vitais: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E vimos como a falta de um deles pode invalidá-lo. E, por fim, exploramos seus superpoderes, né? A presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade, que dão força às decisões do Estado. Foi uma análise profunda da mecânica, da anatomia e da força desses atos. E tudo que a gente conversou nos leva a uma reflexão final que amarra essas duas pontas: o imenso poder do Estado e os mecanismos para controlá-lo. Estou curiosa para ouvir. O atributo da autoexecutoriedade, como a gente viu, é uma ferramenta de eficiência. Permite que a administração proteja o interesse coletivo com agilidade, sem as amarras de um processo judicial prévio. Por outro lado, ele coloca um poder de ação imediata e, por vezes drástica, nas mãos de um agente público. Certo. A reflexão que fica, baseada em tudo que vimos, é como a teoria dos motivos determinantes, que força o administrador a se vincular às suas próprias justificativas, e o controle judicial posterior funcionam na prática como o sistema de freios e contrapesos dessa eficiência toda. De que forma esses mecanismos garantem que a agilidade necessária para demolir um prédio em risco não se transforme na arbitrariedade de uma decisão tomada por motivos errados?